Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula, nossa terceira aula da segunda maratona de hematologia laboratorial, né? Já tivemos duas aulas bem interessantes em que vocês estão por dentro da composição do sangue, da onde as células sanguíneas vêm, né? Na nossa última aula, nós conversamos sobre o hemograma, né? Como interpretá-lo de uma maneira geral. Conversamos sobre as células, né? A distribuição das células no hemograma, a sua divisão, a sua classificação, termos hematológicos aplicados ao hemograma. Bem, então hoje, para nossa aula, né, para continuar ali o nosso conteúdo, para inteirá-los, né, do que a gente vai conversar hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre alterações, tá? E dar uma ênfase, um foco na análise da série vermelha, tá? Na análise do meu eritrócito. Veja, lá no hemograma, nós conversamos, né, que a parte do eritrograma é que vai avaliar numericamente e qualitativamente, quantitativamente as hemácias. Então a gente vai ver que esse eritrograma ele vai fornecer para nós a contagem geral de hemácias, a concentração de hemoglobina, o hematócrito e também os índices hematimétricos, o VCM, o volume corpuscular médio, né, que vai dizer respeito ali ao tamanho dessa hemácia, o HCM, o CHCM, que diz respeito a concentrações de hemoglobina dentro do eritrócito, e o RDW, que é o nosso índice de variação de tamanho. Bem, em determinadas situações, a gente vai ter algumas alterações hematológicas em funções de patologias, tá? As alterações de série vermelha, elas são comumente atreladas a episódios anêmicos. E se você que já cursou hemato ou você ainda que não cursou, eu vou dizer para você o que é uma anemia, tá bem? Só para recapitular para quem já viu e para quem não viu, ficar a parte do que a gente vai conversar mais adiante. Então, uma anemia é uma redução da hemoglobina dentro da hemácia. Essa é a definição de anemia, tá? Eu tenho uma queda, uma redução do nível de hemoglobina dentro do meu eritrócito, dentro da minha hemácia, tá? E por que que isso acontece? Isso pode acontecer por diversos fatores, sejam eles causas hereditárias, que a gente vai ter as anemias hereditárias, e normalmente são anemias mais graves, que a gente tem que ter um olhar mais criterioso na hora de avaliar e tratar esse paciente, ou ainda pode ser causas adquiridas ao decorrer do tempo. A mais comum delas é a anemia ferropriva, né? Devido à falta de nutrientes, nesse caso, ferro. Mas pode ter outras causas, como deficiência de vitamina B12 e deficiência de ácido fólico. Então, essas alterações, sejam elas causadas devido a erros hereditários, né, a mutações hereditárias ou causas adquiridas, podem provocar uma redução da hemoglobina, comprometem a síntese, comprometem a produção de hemoglobina. E essa dificuldade em produzir hemoglobina gera uma anemia no paciente. A hemoglobina é a proteína responsável pela troca de gases, né, de oxigênio no nosso organismo. Então, quando eu tenho esses níveis reduzidos, aí vem toda aquela sintomatologia, cansaço, palidez, indisposição, que os pacientes anêmicos, de uma maneira geral, têm. Bem, e quando o paciente tem alguma anemia, tá? Normalmente ela vem acompanhada de algumas alterações morfológicas importantes na lâmina, que a gente deve avaliar e liberar isso no hemograma de uma maneira muito precisa e criteriosa, tá? A gente vai encontrar algumas formas diferentes de eritrócito
nesses hemogramas, e a gente precisa ter o discernimento de liberar aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente vai fazer diferença para aquele médico que vai avaliar o nosso resultado, tá? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre uma análise criteriosa dessa série vermelha. Tudo bem? Bom, então, para a gente começar, vocês precisam entender que diversas situações patológicas, então, diversas doenças hematológicas, vão comprometer a estrutura da minha massa, a estrutura do meu eritrócito. E a gente tem que ter em mente o quê? A morfologia normal, né? A gente sabe que um eritrócito normal, sem patologias, ele é um disco bicôncavo com um halo central, né? Uma célula regular, de citoplasma regular, então ele é um disco bicôncavo, que tem o seu halo central. Bom, algumas patologias podem fazer alterações de forma dos eritrócitos. E quando esse eritrócito altera a sua forma, eu digo que esse paciente tem uma poiquilocitose. Poiquilocitose, alteração da forma do eritrócito. Esse termo também é conhecido e abordado por alguns autores como pecilocitose. Tudo bem? É a mesma coisa. Então, poiquilocitose ou pecilocitose, eu estou me referindo a alterações da forma eritrocitária, e que podem ser várias formas podem diferir ali no nosso eritrócito. Então, eu posso ter eritrócitos com formato de alvo, que são os codócitos, posso ter eritrócitos em forma de foice, conhecido e muito conhecido, aliás, né, como drepanócitos. Posso ter eritrócitos irregulares, como acantócitos, esquizócitos. Posso ter eritrócitos em formato de lágrima, conhecido como dacriócitos, e por aí vai. Então, a gente tem uma grande possibilidade de alterações morfológicas eritrocitárias. E também inclusões, tá? Como o corpúsculo de Rajoli, pontilhado basófilo, anel de Cabot e corpúsculo de Pappenheimer, que são algumas alterações que a gente observa de maneira concomitante, principalmente em episódios anêmicos. Bom, então vamos conversar um pouquinho sobre essas alterações de forma, tá? Primeira delas é o codócito. O codócito, ele é conhecido também como célula em alvo, ou target cells. E por que esse codócito se forma? Na verdade, o codócito, ele vai ter uma membrana mais delgada, tá? No eritrócito. O eritrócito tem uma membrana mais delgada que se deposita no centro da célula. E que quando a gente faz o esfregaço sanguíneo, essa parte delgada, ela se achata, tá? No meio da célula, formando uma parte mais espessa, tudo bem? E quando a gente olha essa célula na microscopia eletrônica, a luz passa por volta dessa parte espessa, mas a porção central, ela fica bem corada, né, dando esse aspecto de alvo para as células. Outra possibilidade é a presença da hemoglobina C, tá, que se deposita também no eritrócito e faz esse aparecimento de hemácias em alvo. Então, a hemácia em alvo ou codócito, ele vai estar presente em praticamente uma grande quantidade de anemias, incluindo talassemias, anemia ferropriva, às vezes até em anemia macrocítica ele costuma aparecer, mas ele vai ter uma relevância clínica muito grande quando tiver mais que 25% de codócitos no campo, em todos os campos, em vários campos, sugerindo ali a presença de uma doença hematológica chamada hemoglobinopatia C. Então, esse paciente vai ser portador de uma hemoglobina C, que leva ao aparecimento de codócitos. Então, quando a gente vê codócito na lâmina, a gente precisa identificar isso
e relatar. E quando eu digo relatar as alterações, tá, gente? Não é para você relatar um daquilo que você está vendo em todos os campos, tá? Por exemplo, eu estou olhando uma lâmina, aí eu vi um dacriócito, um codócito e um esquizócito em um campo só. Professor, eu vou relatar essas células alteradas que eu vi em uma quantidade só, em um único campo? Não. Gente, a alteração morfológica eritrocitária, para você relatar no laudo, você tem que ter certeza de que isso é expressivo. Tem que ser uma alteração expressiva, que você observa ela pelo menos em todos os seus campos de leitura, tá? E saber filtrar, tá bem? Você não vai colocar um acantócito, um esquizócito, um equinócito, um queratócito, um drepanócito, um eliptócito, porque isso não vai direcionar em nada. Pelo contrário, só vai atrapalhar. Então, direciona as tuas observações para aquilo que está sendo expressivo. Expressivo. Tudo bem? Mas a gente vai conversar, então, sobre outras alterações morfológicas. Então, esse foi o codócito, e esse aqui é o dacriócito, ou a hemácia em forma de lágrima, ou em forma de coxinha, ou em forma de gota, para algumas pessoas aí que tendem a se familiarizar melhor com essas associações. Então, o dacriócito, ele é uma uma célula em forma de lágrima, que está presente em diversas doenças hematológicas, como síndromes mielodisplásicas, algumas anemias microcíticas, em especial a talassemia beta, ou devido à presença ali dos corpos de Heinz, ou ainda uma eritropoese extramedular. Então, esse eritrócito, por exemplo, passa nos sinos medulares do baço e, lá por ser uma região muito estreita, acaba deformando e deixando uma pontinha nesse eritrócito, formando o dacriócito. Também a recomendação é relatar e quantificar a presença de dacriócitos quando, claro, for expressivo em lâmina. Drepanócitos. Então, os drepanócitos são hemácias em formato de foice, tá? Eles são patognomônicos de doença falciforme, tá? Então, o paciente pode ser portador propriamente dito da anemia falciforme ou outras doenças falciformes, como hemoglobinopatia SC, hemoglobinopatia SD, ou até mesmo portadores de traço falcêmico. Então, esse drepanócito, que é essa célula em foice, ele vai se formar devido à desoxigenação da célula. Então, no momento que o eritrócito entrega o oxigênio para o tecido, formam-se no interior do eritrócito polímeros de hemoglobina S, tá? E esses polímeros vão retraindo a estrutura do eritrócito, fazendo com que ele fique em formato de foice. O mais clássico é esses drepanócitos aqui, com as duas pontas extremamente afiladas, porque ele perdeu muito, né, o oxigênio, então ele falcizou demais. Esses eritrócitos serão lisados, serão retirados pelo baço. Então, a anemia e as doenças falciformes são doenças hemolíticas, tudo bem? Ou ainda ele pode ter um formato de parco, tá? Um formato um pouco mais não tão afilado, tá? Isso acontece porque ainda existe a presença de um oxigênio ali dentro dessa célula, tá? E não está fazendo com que ela falcize tanto, tá? De uma maneira expressiva. Então, aqui a gente ainda consegue observar codócitos, né? Perdidos na lâmina, e aqui uma macroplaqueta. Esferócitos. Os esferócitos aparecem em grande quantidade nas anemias hemolíticas, tá? É uma alteração expressiva dessas anemias hemolíticas, mas ele tem uma certa relevância clínica muito grande quando encontrado em uma quantidade expressiva e praticamente dominante da lâmina, tá? São eritrócitos que diminuem o seu tamanho, tá? E reparem que nessa diminuição de tamanho, os eritrócitos perdem o seu halo central, né? Não tem mais aquele halo central clássico dos eritrócitos normais, tudo bem? E quando essa alteração é expressiva,
juntamente com CHCM alto, superior a 35%, sugere muito que esse paciente seja um portador de esferocitose hereditária. E aí vale o encaminhamento para o hematologista para fazer exames complementares. Então, esferócitos, vocês vão encontrar bastante, tá, nas anemias hemolíticas e também na esferocitose hereditária em quantidade extremamente expressiva, tá? Como nessa imagem aqui, que é uma imagem de esferocitose. Então, é só esferócito, não tem outra alteração morfológica ali. Eliptócitos são células alongadas, tá? Às vezes e por vezes sem a palidez central evidente, tá? Eles são provindos, tá, de alterações de membrana eritrocitária, então a presença de eliptócitos, assim como os esferócitos, estão associados, podem estar associados a membranopatias, alterações de membrana eritrocitária, tá? E essa alteração de membrana deixa o eritrócito mais rígido, tá? Mais rígido. E quando ele passa pelos vasos sanguíneos, em especial lá no baço, ele é retirado, né? Porque o nosso organismo reconhece isso como uma célula anormal, tá? E essa retirada de células anormais acaba fazendo com que o paciente perca hemoglobina. Se eu perco hemoglobina, eu tenho uma anemia. Por isso que as alterações eritrocitárias estão grandemente, fortemente atreladas a quadros anêmicos, tá? Seja ele qual for a causa. Então, aqui, observe que a gente tem uma certa quantidade aumentada, tá? De eliptócitos, são células bem alongadas. Eles podem estar presentes na anemia ferropriva em menor quantidade, em quantidade expressiva, quando acima de 25 por campo em vários campos, sugere uma presença, tá, de eliptocitose hereditária, uma membranopatia, um tipo de anemia hereditária que os pacientes podem ter. E a gente tem outras alterações morfológicas que a gente pode encontrar, vez ou outra, aí na lâmina, tá? O estomatócito, que também diz respeito a uma alteração da estrutura de membrana eritrocitária, que faz com que a gente tenha um prolongamento, uma projeção desse halo central do eritrócito, tá? Formando como se fosse um aspecto de boca, tá? Estomatócito, formatinho de boca, para vocês guardarem, tá? Podem aparecer em situações fisiológicas, tá? Em situações normais, em pacientes sem qualquer problema hematológico, claro que em quantidade inferior a 5%, tá? E em quantidade expressiva, mais que 25%, também sugere uma outra anemia, que a gente chama de estomatocitose hereditária. Acantócitos são eritrócitos que têm diversas projeções citoplasmáticas, tá? Espículas citoplasmáticas, projeções citoplasmáticas, porém de forma irregular, tá? Eles não seguem uma regularidade dessas projeções. Umas são maiores que as outras, outras são menores, tá? A célula também muda muito de tamanho, então esse é o nosso acantócito. E por que gere, né? De onde que surge o nosso acantócito? O acantócito, ele está muito atrelado a episódios de hemólise, alterações celulares de membrana também, tá? Em especial pacientes que tenham alto teor de lipídio na amostra, tá? Então, o acantócito ele também pode ser encontrado em alguns episódios de anemias hemolíticas, então ele é uma célula bem clássica ali para a gente conseguir identificar. O queratócito, também chamado de célula em capacete, célula mordida, célula em bolha, então tem várias associações ali para a gente fazer. Ele é uma célula que a gente vai ter duas projeções bem definidas, tá? Citoplasmáticas, que gera ali essa associação como se fosse um capacete. Ele vai aparecer em episódios
de hemólise, então anemias hemolíticas. O que seria essa anemia hemolítica para você que não está entendendo muito bem? Uma anemia hemolítica é quando o nosso organismo tem uma hemácia alterada, tá? Seja ela uma alteração de membrana, uma alteração de hemoglobina, e quando essa hemácia passa pelo baço, que é o nosso órgão que retira, né, as hemácias velhas, o nosso baço reconhece esse eritrócito como anormal. Ele faz a retirada desse eritrócito, ele retira essa hemácia. E nesse processo de retirada de hemácia, eu chamo de hemólise, tá? Lise eritrocitária. Eu vou perder a hemoglobina, tá? Então, o queratócito pode aparecer em episódios de hemólise, retirada de corpos de Heinz dos pacientes beta-talassêmicos, pode aparecer em pacientes que fazem ou fizeram recentemente hemodiálise, então aqui a gente tem uma lise, uma quebra, um rompimento do eritrócito devido a alterações mecânicas, então o sangue passa pelo equipamento da hemodiálise e nesse processo o eritrócito vai ser lisado, vai romper a sua membrana, tá bem? E são alterações bem comuns. Esquizócitos também acontecem na mesma situação. Então, esquizócito é fragmento eritrocitário. É uma forma de eritrócito que a gente não tem ela como certa, uma forma que não é bem definida, tá? Isso vai acontecer também devido a episódios de hemólise, episódios de hemodiálise recente, ou ainda em pacientes que fizeram transplante valvar cardíaco recente. Então, isso são traumas mecânicos, tá? Que o eritrócito vai sofrer e vai romper a sua membrana, tá? Fazendo com que ele altere a sua forma. Já os equinócitos, essas duas nomenclaturas, acantócitos e equinócitos, são bem confundidos aí para o pessoal que está aprendendo, tá? Mas os equinócitos, eles são diferentes dos acantócitos, tá? Olhem, eles são células irregulares, são eritrócitos que têm uma irregularidade do citoplasma, mas tem um detalhe. Essas irregularidades, tá? Elas são simétricas. Todas as espículas têm um tamanho muito parecido, um tamanho muito próximo, tá? Então, essas células são os equinócitos, quando eu tenho todas as espículas de um tamanho parecido. Quando as espículas mudam muito de tamanho, aí eu tenho os acantócitos. E os equinócitos, eles são uma alteração artefatual, tá? 99% da presença de equinócitos na amostra está associado a alterações artefatuais, ou seja, aquelas alterações que não são do paciente, que não têm relevância clínica para o paciente, tá? Quais são essas situações? Então, a amostra que fica muito tempo parada para fazer a lâmina em temperatura ambiente, tá? Leva à formação de equinócitos, porque o eritrócito perde o ATP, tá? E isso provoca alteração na membrana. Amostras que demoram muito para ser processadas ou ficam em temperatura ambiente, amostras que estão com lipemia, então a presença de lipemia, excesso de gordura na minha amostra também desestabiliza a bicamada fosfolipídica e leva ao aparecimento de equinócitos, tá? Então, até mesmo a própria coloração, agora me vem na cabeça, até a própria coloração, se não estiver no pH adequado, pode provocar o aparecimento de equinócitos. Então, equinócito é uma célula que praticamente a gente nunca vai liberar no laudo, tá? Nunca libera no laudo se você não tiver certeza de uma patologia de base. Por quê? 99% do aparecimento de equinócitos está associado a alterações artefatuais. Tudo bem? Os esquizócitos a gente já comentou. Eritrócitos em formação de Rouleau, tá? O Rouleau, pessoal, é uma alteração muito interessante porque ela é bem indicativa de uma patologia hematológica que a gente chama de mieloma múltiplo. Então, os eritrócitos em formação de Rouleau são as hemácias que ficam empilhadas, tá? Uma em cima da outra,
empilhadinhas. Isso a gente chama de rouleau. Por que que isso acontece, tá? Por exemplo, lá no mieloma múltiplo, a gente tem uma alta secreção de imunoglobulinas, tá? Essa presença excessiva de imunoglobulinas vai afetar no eritrócito uma região, uma proteína que a gente chama de glicoforina A. Essa glicoforina A, ela é responsável pela carga negativa do eritrócito. Então, é ela que impede com que os eritrócitos se juntem, tá? Que eles se unam um sobre o outro. Então, essa alta presença de imunoglobulinas acaba comprometendo essa glicoforina A ali do eritrócito e vai fazer com que as hemácias se empilhem, formando o fenômeno de Rouleau ou as hemácias em formação de Rouleau, tá? Deve ser também relatado isso no laudo do hemograma. E a gente tem algumas alterações, umas inclusões eritrocitárias, tá? Que indicam o quê? A presença de uma eritropoese acelerada. Então, quando essas inclusões aqui de baixo aparecem, quer dizer que a minha medula óssea aumentou muito a produção de células sanguíneas, de eritrócitos, em um curto período de tempo. Então, aquilo que era para maturar por volta de 7 dias, às vezes maturou em 5, 6, tá? E não dá tempo do eritrócito maturar como ele realmente deveria. Tá? Então, isso é muito comum em anemias hemolíticas, principalmente. Tá? Quais são essas inclusões? Então, a gente tem um corpúsculo de Hall-Joly, que é a presença de uma inclusão bem delimitada, azuladinha, pequena, na hemácia. Tá? Esse Hall-Joly, ele é composto por DNA residual do núcleo, ele ainda pode ser um fragmentinho do núcleo que ficou ali na hemácia, devido à eritropoese acelerada. A presença de pontilhado basófilo, que são essas micro inclusões pontilhadinhas mesmo, em posição de pontilismo em cima ali do eritrócito, que é composto por RNA residual, RNA ribossômico residual ali, que ficou também em função da eritropoese acelerada. E também a gente tem a formação de anel de Cabot, que vem dos microtúbulos do fuso acromático no interior da divisão celular, que, por não maturarem de uma maneira calma, né, e eficiente, acabam restando no interior do eritrócito. Então, essas três alterações indicam que eu tenho uma eritropoese acelerada, tá? Exceto o pontilhado basófilo, que também pode aparecer em algumas intoxicações por metais pesados, como chumbo, cádmio e zinco, por um exemplo. Bom, existem recomendações, tá, do Programa Nacional de Controle de Qualidade, traduzida pelo grande professor Dr. Marcos Fleury, que é uma recomendação internacional para padronização de nomenclaturas e alterações morfológicas do sangue periférico. Esse documento vocês encontram diretamente no PNCQ, tá, para vocês se familiarizarem com nomenclaturas e quando eu devo e quando eu não devo relatar ali. Então, aqui, ó, observem que ele coloca diversas alterações nas hemácias, então, anisocitose, presença de macrócitos, macrovalócitos, micrócitos, né, células hipocrômicas, a policromasia, alterações de forma, então, os acantócitos, equinócitos, leptócitos, esquizócitos ou esquistócitos também. Então, todos eles, nesse documento, a gente tem aqui recomendações para quando relatar, tá? E quantificar essas alterações. Então, por exemplo, vamos pegar aqui os equinócitos. Então, de 5 a 20% de equinócitos, eu tenho uma presença moderada, seria 2 cruzes. Mais que 20% de equinócitos no campo, tá? Eu tenho a presença de 3 cruzes de equinócito. Então, esse é um documento muito interessante para você pesquisar diretamente no programa, no site do PNCQ, e ele detalha exatamente como deve ser feito a liberação e a quantificação dessas alterações
eritrocitários. Bem, no eletrograma, onde ontem a gente comentou um pouquinho também sobre a anemia, né? Então, dentro do hemograma, tá? A gente consegue investigar a anemia, tá? Se o paciente tem ou não algum quadro anêmico instalado. Bem, o parâmetro que eu vou utilizar para decidir e para ver, né, se o paciente tem ou não um quadro anêmico é a hemoglobina. Então, eu vou bater o olho na hemoglobina, se ela estiver reduzida, se ela estiver abaixo da minha referência, eu tenho um quadro anêmico, tá? Essa anemia, ela é classificada de acordo com a intensidade da redução dessa hemoglobina, em discreta, moderada ou acentuada, para saber ali a gravidade do caso do paciente. Uma vez que eu observei que essa hemoglobina está reduzida, aí eu preciso classificar essa anemia laboratorialmente. Então, eu vou classificar como essa anemia vai se apresentar na lâmina, tá? Então, o próximo passo é avaliar os índices hematimétricos. Eu vou olhar para o VCM e ver como ele está, né? Lembrando que o VCM tem um valor de referência de 80 a 100 femtolitros, aí eu consigo saber se as minhas hemácias estão microcíticas, quando elas estão inferiores a 80, se elas estão normocíticas, né, quando estão entre esse valor de referência, ou macrocíticas, quando superiores a 100. Então, eu vi que a hemoglobina está baixa, vou olhar para o VCM. VCM está ok? Então, uma anemia normocítica. O VCM está baixo, então uma anemia microcítica. O VCM está alto, é uma anemia macrocítica, tá? O próximo passo é olhar o CHCM, tá? Para ver a concentração de hemoglobina, a hemoglobina corpuscular média, tá? Ele tem um valor proposto de 26 a 34, tá? E eu vou olhar para esse valor. Se ele estiver dentro, normal, tá? Eu tenho uma anemia normocrômica. Se ele estiver abaixo, eu tenho uma anemia hipocrômica. Tudo bem? Então, eu tenho uma anemia que ela pode ser, por exemplo, uma anemia microcítica e hipocrômica, como é o caso da anemia ferropriva, das talassemias. Eu tenho uma anemia que pode ser normocítica e normocrômica. Então, as minhas hemácias vão ter tamanho e concentração de hemoglobina normal, como é o caso das hemoglobinopatias, por um exemplo. Tá? Então, anemia falciforme, doenças de membrana e por aí vai. Eu tenho também anemias macrocíticas, normocrômicas, tá? Como, por exemplo, a deficiência de vitamina B12. Então, eu vejo que o paciente tem uma anemia através da redução da hemoglobina e eu tenho que classificar laboratorialmente esta anemia, porque essa classificação laboratorial vai me dar indícios, tá, de que tipo de anemia pode ser. Tá? Dificilmente eu vou pensar numa anemia falciforme quando eu encontrar um VCM e um CHCM muito reduzido, né, uma anemia microcítica hipocrômica. Não é um padrão. Né? Então, essas alterações nos índices hematimétricos associados à alteração da hemoglobina já nos dão um bom norte de que tipo de anemia investigar. Lembrando os valores de hemoglobina, então, para recém-nascidos de 15 a 20 gramas, para homens de 12 a 18, de 12,8 a 17,8, para mulheres 11,5 a 15,5 e para idosos de 11 a 15. Então, aqui só para a gente praticar um pouquinho, logo de cara, nosso eritrograma, com uma hemoglobina reduzida, então eu tenho uma anemia. Vamos ver aqui para o VCM. Então, o VCM está reduzido, então tem uma anemia microcítica, e também o nosso CHCM está reduzido, então hipocrômica. Então, minha classificação laboratorial é uma anemia microcítica hipocrômica, que eu tenho ainda a presença de alguns dacriócitos e também leptócitos. Leptócitos, a gente não conversou antes, tá? Mas alguns autores tratam como leptócitos
elipitócitos hipocrômicos. Então, seriam como se fosse elipitócitos pálidos, tá? Isso é relatado por alguns autores. É bem comum em anemia ferropriva, por um exemplo. Então, aqui, pessoal, tem uma anemia microcítica e hipocrômica. E a gente consegue ver, né, que a célula está um pouquinho diminuída, que os eritrócitos estão diminuídos. E a hipocromia é marcante, né? Olha só como os eritrócitos aqui estão pálidos, devido à falta de hemoglobina. Próximo caso, eu tenho uma anemia grave, né, uma anemia acentuada, normocítica, normocrômica. Aqui, olhem aqui para o RDW, eu tenho uma grande variação de tamanho, tá? Eu tenho hemácias muito pequenas, hemácias muito grandes, hemácias muito pequenas e hemácias muito grandes, tá? E o equipamento, tá? Ele faz uma média dessas hemácias muito pequenas e dessas hemácias muito grandes. E é por isso que vem, no primeiro momento, uma anemia normocítica e normocrômica. Só que na lâmina, a gente vê que não tá bem assim, né? Quem entrega isso para nós é o RDW, tá? Que diz, ó, essa amostra tá variando muito o tamanho dos eritrócitos. E quando a gente vai para a lâmina, a gente vê uma acentuada anisocitose. Então, tem os eritrócitos variando muito de tamanho, muito mesmo, por isso que esse RDW está bem alto. E essa variação de tamanho acaba dando um VCM e um HCM normal. Quando a gente tem essa presença, tá, de células muito pequenas, atreladas a células muito grandes, tá? A gente diz que a gente tem a presença de dupla população eritrocitária ou dimorfismo eritrocitário. Quer dizer que eu tenho duas populações mesmo. Uma população microcítica, pequena, outra população grande, uma população macrocítica. Então, isso deve ser relatado no laudo. Então, a gente tem também a discreta policromasia, né? Então, de observações nesse lado, discreta policromasia, acentuada anisocitose, então as células estão variando muito de tamanho, presença de dupla população eritrocitária, que a gente tem que descrever, né? Qual é essa dupla população? Então, são micrócitos e macrócitos. Presença de esferócitos, olhem aqui, as nossas células pequenas, né? Sem a palidez central, comum em anemia hemolítica, tá? E de microesferócitos, que são células um pouco mais pequenas, tá? Também sem a palidez central. E por último, eu tenho uma anemia, tá? Normocítica e normocrômica também, com um RDW ligeiramente aumentado. Então, tem uma moderada, né? Discreta anisocitose. Então, é uma anemia normocítica e normocrômica. Só que a lâmina, né, entrega para nós aqui algumas alterações morfológicas importantes. Então, aqui eu tenho hemácia em foice, eu tenho a presença de drepanócitos, e é isso que está predominando aqui no meu campo. Drepanócitos, bastante hemácia em forma de foice. Né? Tenho ainda alguns codócitos, algumas hemácias em alvo. Né? Tem um corpúsculo de Raujoli aqui, comum, padrão de anemia falciforme. Então, a gente tem que associar, gente, as alterações morfológicas com as alterações que me dão no equipamento, tá? Para mim ir para a lâmina com uma clareza maior. Aqui mais um caso, que bom que eu deixei para vocês, uma anemia macrocítica. Então, a gente tem, novamente, uma anemia, porque a hemoglobina está baixa. Uma anemia que tipo? VCM aumentado. Então, uma anemia macrocítica e normocrômica. Porque não... aqui a gente não utiliza o HCM como parâmetro para avaliar hipercromia. Então, é uma anemia macrocítica, que a gente consegue ver eritrócitos bem grandes, né, comum da anemia
por deficiência de vitamina B12. E aqui a gente consegue ver ainda a presença de um neutrófilo hipersegmentado, que é uma alteração bem comum dos pacientes que têm anemia por deficiência de B12. Então, resumindo, tá, as anemias elas podem ser classificadas como microcítica e hipocrômica, normocítica e normocrômica, como anemia falciforme, ou macrocíticas, como a deficiência de B12. A gente também tem a classificação das anemias quanto às causas, que podem ser causas hereditárias, onde vai ter erros genéticos diretamente na célula-tronco, na célula-tronco mieloide, fazendo com que o paciente desenvolva hemoglobinopatias, como a anemia falciforme, hemoglobinopatia C, ou as outras doenças falciforme, ou hemoglobinas variantes, eritroenzimopatias, então alterações de enzimas do eritrócito, como a deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, a G6PD, alterações de membrana, como as membranopatias, né? Por exemplo, esferocitose hereditária, eliptocitose hereditária, estomatocitose hereditária e anemia aplástica, né, onde a medula óssea perde a capacidade de gerar células vermelhas, né, eritrócitos. E ainda a gente tem as causas adquiridas, que são defeitos durante ou após o processo de eritropoese. Então, a hemácia já maturou, só que por algum problema ela é destruída, tá? Como anemias carenciais, deficiência de ferro, vitamina B12, ácido fólico, anemias hemolíticas, por diversas causas, seja uma membranopatia, seja causas externas, como a diálise, ou causas hemorrágicas. E a gente tem a classificação dessas anemias quanto às consequências clínicas. Então, anemias aplásicas, que a medula óssea perde a capacidade da produção ou só dos eritrócitos, ou de eritrócito, leucócito e plaqueta, chamado de aplasia das 3 séries. Carenciais, então, como a deficiência de vitamina B12, ácido fólico, ferro ou eritropoetina nos pacientes doentes renais crônicos, uma anemia em específico, conhecido como anemia do doente renal crônico. Causas hemorrágicas, sejam elas agudas ou crônicas, ou causas hemolíticas herdadas, né, ou adquiridas. Bem, então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado. Conversamos bastante, né, sobre eritrócitos, alterações morfológicas. Vimos que, logo no começo da aula, eu disse que essas alterações morfológicas estavam associadas a anemias. Então, ali eu só dei alguns exemplos de como isso aparece para nós e o que a gente tem que fazer no laboratório quando a gente se depara com esse tipo de alteração, tá? Relate, mas seja criterioso na hora de relatar. Tenha certeza daquilo que você está vendo, tenha certeza daquilo que você vai liberar no seu laudo, tá? Peça ajuda para um colega, olhe uma atlas. Gente, façam do trabalho de vocês algo que seja extremamente técnico, tá? Isso dá uma garantia para o seu trabalho e dá respaldo naquilo que tu está liberando, tá bem? Então, eu vejo vocês no nosso próximo encontro, que é para falar sobre alterações da série branca, né, algumas alterações reacionais de leucócitos. Até mais.